Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Boa noite a você que está aí nos assistindo nesta hora, na sua casa, talvez no trabalho, ou quem sabe você está só nos ouvindo. Nós estamos aqui, mais um culto online. Como eu sempre digo aqui, Deus já nos falou em outros dias, estar em silêncio não significa estar parado. As portas da igreja estão fechadas, o templo está vazio, mas a igreja não para. Nós não paramos, nós continuamos, aqui estamos para dar continuidade à obra que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos deu nas mãos a fazer. É claro que é um pouco diferente. Nós estamos aqui, eu estou aqui na igreja, acho que você não consegue enxergar daí, mas a igreja está vazia, as cadeiras estão vazias. Temos apenas aqui a equipe que está trabalhando, a equipe de trabalho, já estavam lá já protestando lá em cima lá contra mim, mas eles não esperaram molhar o bico, né? Não esperaram terminar de falar, e aí passaram vergonha agora. Estão olhando para mim, tem mais coisa aí. Estão vendo a igreja vazia? Dá para ver? Como que eles estão vendo a igreja vazia? Colocou a imagem. Então vocês estão vendo aí a igreja, aquela que eu mandei? Já rápido assim? Rapaz, acabei de mandar a foto para eles da igreja vazia. Eles estão vendo, você está vendo aí já então? Não sei se está vendo ou já viu a igreja vazia aí, mas nós estamos aqui, gente. Eu estou aqui, você está aí na sua casa. Estamos longe, talvez geograficamente, mas espiritualmente, emocionalmente nós estamos ligados, porque somos todos ligados por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Amém? Sei que você já cantou a Deus, já participou desse louvor maravilhoso. Nós estamos seguindo o decreto municipal que instituiu que a igreja não pode fazer culto presencial. Estou tentando ver aqui no meu celular aqui, mas não está dando certo aqui, está aparecendo só uma imagem parada aqui, é isso mesmo? Que eu quero ver aqui alguns comentários, o pessoal que está comentando aí. A Josiane Silva Freitas, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terezinha Santos aqui, um pulinho. Silvana Oliveira, Michel canta muito lindo. Segura esse homem agora. Graças a Deus, você que está aqui participando. Vânia Freitas, bastante gente. Marlene, Ivonete. Só dizendo boa noite, pastor, boa noite, Deus abençoe. Paz seja convosco, uma Terezinha. Glória a Deus por você que está aí com a gente, está participando deste culto online. Você está participando deste culto online. Como eu falava, nós estamos aqui respeitando e obedecendo o decreto municipal que instituiu que aos finais de semana, principalmente aos domingos, os cultos presenciais estariam cancelados. Por isso nós estamos aqui então neste culto a Deus, culto online, culto virtual, mas é culto do mesmo jeito. Nós aqui, você aí, é culto do mesmo jeito. E eu quero agradecer a Deus e orar a Deus hoje. Vamos dar glórias a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero já agradecer a Deus. Nós tivemos muitas notícias esta semana de vitórias contra este vírus do inferno, esse vírus maldito. Nós tivemos aí 2 pessoas que são mais próximas de mim, que eu conheço, que estiveram aí internadas e já estão em casa. O irmão Egídio, que mora aqui pertinho da igreja. Também o Geraldo, nosso secretário municipal de políticas públicas, já voltou para casa hoje. Que Deus abençoe. E desejamos do fundo do nosso coração que muitas e muitas famílias, todos que estão hoje talvez passando por um problema desse, passando por esse mesmo momento de incerteza e de medo, que Deus lhes dê vitória também. Desejamos do fundo do nosso coração a vitória de Deus na tua vida e na tua casa, tá bom? Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Agora vamos à nossa palavra de hoje. Ela está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 19. Gente, você que está assistindo aí, vai dando um feedback aí a respeito do som, da imagem. Se tiver bom som, se precisar mudar alguma coisa, você vai falando aí, que eu não vou estar acompanhando, mas o nosso pessoal está lá em cima, e eles estão acompanhando. E eles vão te dizendo aí, você vai conversando com eles, e você nos ajuda também, você participa do culto assim, tá bom? Daí da tua casa você participa com a gente, nos ajuda aí dizendo se o som está bom ou não, tá bem?
Então vou te dar um tempinho, pega a tua Bíblia lá, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você que está com o celular na mão, aproveita para compartilhar agora. Compartilha agora essa live, é rapidinho, compartilha aí na tua rede social, aí no teu Facebook. Talvez alguém, um amigo teu, dos inúmeros amigos que a gente tem no Facebook. Às vezes temos tantos amigos, né? E nem conversamos com tantos amigos que temos no Facebook. E às vezes ele precisa de uma palavra, e quem sabe hoje essa palavra vai encontrar um lugarzinho no coração dessa pessoa, e será como semente boa plantada em terra boa, e vai trazer frutos de paz e de justiça para a vida dela. Então aproveita e compartilha agora rapidinho aí esta live, e pega a tua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos juntos aqui então ler esse texto da palavra de Deus, que diz assim, ó: se pois esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Esse texto só aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida, se é só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Quero orar mais uma vez. Pai, agora Deus, através da tua palavra, fala conosco. Agora Deus, através da tua palavra no nosso coração, venha Deus semear em nós a tua justiça, a tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade, meu Deus, que nos impulsiona, a verdade que nos conquista. Que sejamos, Deus, libertos do Senhor de toda mentira e de todo engano, e possamos entender e compreender, Deus, a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Fique à vontade aí, fique tranquilo. Só que vou falar de novo aqui. Não é hora de comer a pipoca, tá bom? Deixa a pipoca aí do lado. Não é hora de comer a pizza, não é hora de jantar, não é hora do lanchinho. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Então fique bem atento, não se acomode muito, tá? Não deite muito. Talvez você está aí, hoje é uma noite fria. Nós estamos aqui, estou sentindo o frio aqui, está bem geladinho aqui dentro da igreja. Mas eu sei que você está aí na tua casa, talvez agasalhado, debaixo da coberta, talvez até na cama já, né? Senta aí, levanta, não fica muito acomodado, porque acomodado demais a gente dorme, e aí você pode perder aquilo que Deus tem para você agora, tá bom? Então fica aí confortável, mas não muito, tá? Confortável sim, talvez acomodado não. Vamos sair do comodismo. Afina bem os teus ouvidos para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Quero ser bem conciso. Deus nos abençoar. Uma palavra rápida, mas eficaz, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Na verdade, o que eu quero falar hoje é um pedaço, é um pouquinho daquilo que Deus falou conosco ainda na semana passada. Tem uma frase que eu até pedi para o Vinícius fazer um postzinho, colocar lá na internet. Depois que eu preguei aqui, eu chego em casa comumente e ligo de novo o meu celular e vou rever a mensagem, aquilo que Deus falou conosco, e às vezes eu percebo coisas que aqui durante a pregação, no momento que Deus está falando, eu também não consigo perceber. Às vezes quando eu ouço de novo, é meio louco o negócio, gente. Mas às vezes Deus fala comigo através de mim. Parece meio doido, mas eu conversava esse dia com alguns pastores. Eu falava sobre isso, sobre como que às vezes a gente prega e depois a gente vai ouvir a mensagem que nós pregamos, e de repente quando a gente está ouvindo vem algo que diz: meu Deus, olha só o que Deus falou. E Deus fala com a gente através de nós mesmos. É algo muito doido. É o negócio de Deus mesmo, da palavra de Deus, que transcende ao próprio pregador. Ela transcende ao seu emissário. Ela é muito maior, muito mais poderosa, muito mais forte do que aquele que a carrega, do que aquele que a leva. E é por isso que quando eu prego, eu gosto às vezes de ouvir mais uma vez que eu preguei, por vários motivos.
Às vezes eu quero ver se falei alguma coisa meio errada, se me expressei de uma maneira meio diferente, ou dar uma analisada, mas todas as vezes Deus fala muito comigo. E semana passada eu ouvindo mais uma vez a mensagem, tinha essa frase, ou mais ou menos assim era a frase, e eu pedi para o Vinícius fazer um postzinho e colocar lá na nossa página no Facebook e também na minha página. Diz assim: não pregamos um evangelho para uma vida melhor, mas pregamos o evangelho da vida eterna. Olha só, não pregamos um evangelho, porque o evangelho de Cristo não é um evangelho, não é apenas um de muitos. Nós não pregamos um evangelho para uma vida melhor. Nós não pregamos um evangelho para termos uma vida melhor aqui nesta terra, para que a nossa vida aqui tenha menos agruras, para que a nossa vida aqui tenha menos problemas, para que a nossa vida aqui ela seja melhorada. Nós não pregamos um evangelho para que tenhamos dias melhores aqui nesta terra. Não é esse o evangelho que pregamos. Não pregamos um evangelho para uma vida melhor, mas pregamos o evangelho da vida eterna. O evangelho que pregamos, o evangelho de Jesus Cristo, ele não tem por origem, ou não tem por objetivo, o objeto do evangelho não é nos proporcionar dias melhores aqui. O objetivo do evangelho, o propósito do evangelho de Cristo é nos conduzir ou nos levar de volta ao projeto original de Deus, que está escrito lá no livro de Gênesis, nas primeiras páginas. Ou seja, o projeto original de Deus, de vida eterna. Deus nos fez para vivermos uma vida eterna. Lá no livro de Gênesis ele fala disso. E antes de eu entrar aqui nesta vida eterna, e eu quero falar um pouco hoje sobre o plano de salvação, porque é interessante que nós possamos trazer à memória mais uma vez o que é o evangelho, de que se trata. De que se trata Jesus Cristo, a cruz e a salvação? É lógico que de uma forma concisa, mas não é preciso que nós estejamos atentos. Porque, gente, eu tenho olhado aí, e nesta semana eu estava vendo as pessoas, as igrejas, é um momento em que a gente para pensar, para olhar e para ver o que está acontecendo, como está acontecendo, e conversando com alguns pastores, e o terror no coração de alguns, o medo, pastores, pessoas, medo de que as igrejas vão perecer, e todos têm dúvidas e se perguntam qual será o futuro da igreja. Agora, como será o futuro da igreja? Como será o futuro do ministério? Alguns pastores fechando igreja, alguns tentando mesmo ir contra o que os governos nos dizem, contra os decretos, porque eles estão um pouco angustiados, um pouco ansiosos. O mundo está ansioso, o mundo está angustiado, querendo saber, entender o que será. O que será depois da pandemia? O que será da minha empresa? O que será da minha vida? O que será do que eu conquistei? Todos os planos futuros agora se dissolveram, e uma ansiedade tremenda, e uma ansiedade grande que alcança a todos, em todos os campos econômicos, na política, e também alcança o campo da religião. Nós vemos as pessoas desesperadas, os ministérios agora pararam. De repente o ministério de louvor parou, os eventos pararam, os grandes eventos pararam. Os grandes eventos deu uma seguradinha. Ontem ainda eu estava ouvindo aqui, lá de casa, eu estava ouvindo a live, o culto ao vivo aqui do pessoal dos jovens da Rede Atos 29, inclusive compartilhei no meu perfil. E a Aniele, que estava pregando aqui, ela falava sobre o jovem, a capacidade do jovem de estar ligado em Deus. E ela diz que o jovem, ele vive de eventos. Algumas pessoas, não apenas o jovem, mas algumas pessoas vivem de eventos. E depois de um evento, o prazo de validade, né? Tem prazo de validade. O avivamento tem prazo de validade. Vem um evento, avivou, 14 dias.
Depois de 14 dias, se nada acontecer para vir um novo avivamento, vai desavivando, vai parando, até que esfria e acaba voltando ao que era antes, ou quem sabe até pior. Então, e agora é um tempo em que não há eventos, não tem eventos na igreja, não tem a festa, não tem o retiro, não tem o congresso, não tem a convenção, não tem nada, aquele evento que precisávamos. Então existe um medo, um pavor, uma tristeza, uma angústia. O que será depois desta pandemia? O que vai acontecer com a nossa vida? Como vai ser a minha vida? Alguns estão desesperados porque vão perder um ano da escola, os filhos vão perder um ano da escola, tem gente perdendo emprego, enfim, o negócio está muito louco, a coisa ficou doida. E neste meio de loucura e de pavor e de pastores e pessoas pensando: o que será da igreja? Alguns pensando: o que será de mim? O que será do meu ministério? E eu vejo e tenho visto aí a tentativa de alguns para sobreviver no ministério, a tentativa quase que desesperada de alguns para tentar sobreviver fazendo aquilo que faz, aquilo que sempre fez, e o desespero de que aquilo que eu sempre fiz está acabando, está terminando. E sabe que Deus me levou a pensar, e eu pensei também sobre mim, eu olhei: meu Deus, e se de repente fechassem todas as igrejas, se de repente parasse tudo, e se de repente tudo terminasse aqui, como que seria? E eu comecei a olhar e percebi que é grande o risco de nós não percebermos o que de verdade está acontecendo, ou melhor, e que sempre aconteceu. Eu vejo que a humanidade, nós andamos por um caminho que é da verdade, mas de tempo em tempo nós nos desviamos um pouco e entramos num caminho de ilusão, entramos num caminho de mentira, entramos num caminho de despropósito, porque nos apegamos demais àquilo que fazemos e talvez as atividades elas nos tirem esta atenção. Estamos sempre correndo atrás, como dizem, né, atrás da máquina, sempre correndo atrás para resolver o próprio problema, para conquistar o próximo sonho, o outro problema de amanhã. A gente paga um boleto, já tem que começar a se preparar para pagar o próximo. A gente paga a prestação, termina de pagar a prestação de um carro, já começa a sonhar com o próximo. Quando termina, alguns nem espera terminar, né? já vai correndo atrás do outro, porque o sonho é maior do que a responsabilidade. E a gente está sempre nisso, sempre pensando no amanhã, e cheios de ansiedade e angústia, e nos apegamos às coisas daqui, às coisas desta vida, e chega um momento em que nós nos vemos prestes a perder tudo o que conquistamos, prestes a perder tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo pelo qual nos dedicamos, tudo aquilo pelo qual corremos atrás e buscamos e amealhamos, e de repente existe uma possibilidade real que não é de agora, sempre houve, de talvez perdermos tudo, e aí a gente entra em colapso, e aí entra a ansiedade, e aí entra a angústia, e aí entra o desespero, porque nós buscamos a Deus e vamos até a Deus buscando a Ele a realização dos nossos sonhos. Nós vamos até a Deus porque temos sempre algo que queremos conquistar, ou um problema que queremos resolver a dois viés. Ou nós queremos em Deus conquistar algo novo, ou queremos em Deus resolver os problemas antigos. E sempre temos algo à frente, sempre algo a buscar, e por vezes sempre diz respeito a esta vida, sempre diz respeito a aqui. E eu sempre falo, ou na maioria das vezes, quando eu vou ministrar alguns cultos fúnebres, eu olho e vejo o desespero das pessoas que estão ali, a angústia das pessoas que estão ali, porque perderam um ente querido. Outros desesperados, apavorados, porque estão de frente de algo que é irremediável, estão de frente de algo que não tem jeitinho, não tem dinheiro. Eu já fiz sepultamentos de pessoas muito ricas,
e de pessoas pobres, mas todos estavam ali. Nem o dinheiro, nem a fama, nem a importância, nem o poder, nada pôde resolver, nada pôde afastá-las dali, daquele tempo, daquele momento, daquela realidade. E o desespero e a angústia muito grande, porque não há o que ser feito ali. E eu olho para aquelas pessoas e, gente, é incrível. Porque eu já fiz também sepultamento de crente, de pastor, de homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, e que todos sabemos e temos a certeza que estão com Cristo. Dada a sua vida, seu estilo de vida, o seu caráter, nós podemos com confiança, à luz da Bíblia, dizer: este aqui descansa no Senhor, essa aqui descansa no Senhor. Mas ainda assim nós vemos os familiares e as pessoas ali desesperados, e alguns olham e às vezes até reclamam com Deus e dizem: Deus, por quê? Deus, por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus levou a minha mãe? Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou meu irmão? Porque Deus pôs um fim àquilo que estava aqui. Eu tinha planos para ele aqui, nós tínhamos planos para fazermos aqui, nós tínhamos outras coisas para realizarmos aqui. Por que isso aconteceu? E esse texto que nós vemos hoje aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele está dizendo quão miseráveis somos. Porque ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa é a melhor parte do Evangelho de Cristo. E essa é a melhor parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela nos traz uma solução para algo insolúvel. Ele nos traz a resolução de algo que não poderia ser solucionado. Porque quando as coisas terminam aqui nesta terra, quando o fim é estabelecido aqui nesta terra, aqueles que estão em Cristo é que começam a verdadeira vida, a vida eterna com o Senhor. Porque, meus irmãos, o que é a nossa vida? O que é essa vida, irmão? Olha o que o texto diz: se a nossa esperança em Cristo só diz respeito a esta vida, se a nossa esperança em Cristo só diz respeito às coisas desta vida, então podemos dizer, se Deus tivesse nos feito, nos produzido apenas para esta vida, então Ele seria um Deus mau. E Paulo escreve aqui aos Coríntios e diz: somos então os mais miseráveis de todos os homens. Porque não há prazer nesta vida. Essa vida era como diz o sábio Salomão. Eu escrevi aqui uma frase: por melhor que possa ser a nossa aventura, entre aspas, nesta vida, ainda permanece válido o entendimento do sábio que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ainda que nós possamos desfrutar do melhor desta terra, que é a promessa de Deus, ainda que possamos ter riquezas aqui nesta terra, que é a promessa de Deus, ainda que possamos ter uma família abençoada e ver os filhos e os netos, como é a promessa de Deus, ainda que todas as promessas de Deus se cumpram na nossa vida aqui nesta terra, se o projeto de Deus se resumisse em apenas a vida que vivemos aqui, então seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então nosso Deus seria um Deus mau. Porque o que adianta o homem? Do que adiantaria trabalharmos tanto? Do que adiantaria fazermos tanto? Do que adiantaria ganharmos tanto? Do que adiantaria conquistarmos tanto, se ao final de tudo e rapidamente o fim virá e não poderemos solucionar? O que adianta se depois de uma longa vida, ou aparente longa vida, depois de conquistar muitas coisas, depois de vencer na vida, como dizem por aí, no final das contas a gente vai embora do jeito que veio? Como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Porque Deus disse: do pó saísse e ao pó retornarás. Do que adianta todas as coisas desta vida? Do que adianta todas as coisas desta terra? Do que adiantaria se fosse apenas daqui? Se fosse apenas isso aqui?
porque não existe vida agradável aqui nessa terra. As coisas podem ser melhores, gente. As coisas podem ser um pouco melhores, mas elas não são boas. Porque aquele que tem muito dinheiro, ele está sempre ansioso e nervoso e preocupado, porque o ladrão pode roubá-lo. Às vezes não pode confiar em ninguém, às vezes na própria família há muitos problemas, porque aquilo que é a sua riqueza, aquilo que é o seu dom também é a sua pior tristeza, a sua pior angústia, vem da mesma fonte. E aqueles que não têm o dinheiro, a gente não tem recursos, mas está sempre correndo atrás e buscando e passa a vida toda buscando ter o recurso para ter uma vida melhor, e ao final de tudo a gente morre e não conquista. E alguns sonhos não se realizam, e algumas coisas não acontecem. A verdade é esta vida, como disse o sábio, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a Bíblia diz ainda: o que é o homem, se não é um vapor que nasce, logo se desvanece e vai embora. Ainda que sejamos agraciados por Deus com uma vida longa, o que esta vida nos reserva se não é apenas dores, angústia todos os dias? E a Bíblia diz: a cada dia um mal. Ela diz: basta a cada dia o seu mal, mas cada dia um mal. Agora nós estamos aí na pandemia, coronavírus, e vemos as pessoas desesperadas, porque o fim, ele é real. O medo de acabar, o medo de perder. Não conseguimos aceitar o final, não conseguimos aceitar o fim. E aí que o Evangelho da vida eterna entra. Porque o Evangelho que pregamos, gente, não é um Evangelho para uma vida melhor. O Evangelho que pregamos é o Evangelho da vida eterna. Nesta vida a única certeza que temos é a morte. Mas Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, obrigado João Paulo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para ter uma vida melhor, para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, tenha a vida eterna. Ela não diz para que ele tenha uma vida melhor, para que ele tenha prosperidade aqui nesta vida, para que ele tenha uma vida longa. Não, é para que ele tenha a vida eterna. O Evangelho que pregamos é o Evangelho da vida eterna. E para entendermos isso um pouco melhor, nós precisamos compreender o início de todas as coisas. Porque quando Deus criou o homem, está lá no livro de Gênesis, como eu disse aqui no início. Deus criou os céus, Deus criou a natureza, Deus criou tudo que há, e depois Ele fez o homem e plantou ali. No projeto original de Deus. Sabe por que a gente não aceita o fim? Sabe por que não sabemos lidar com o fim? Sabe por que vivemos, por mais que nós sabemos que esta vida vai acabar, por mais que sabemos que as coisas um dia terminarão, mas nós continuamos a viver como se fôssemos eternos, continuamos a viver como se isso nunca fosse acabar, continuamos a viver como fosse ser para sempre. É porque Deus não nos criou para o fim. Deus não nos fez para a morte, mas Ele nos fez para a vida eterna. Está lá em Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. E Ele deu o jardim do Éden, e Ele disse: tudo que eu fiz é para o vosso mantimento. E também colocou lá no meio do jardim a árvore da vida, que garantiria ao homem a vida eterna. No projeto original de Deus, Ele estaria presente em intimidade, em comunhão real, verdadeira, todos os dias. Porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração dos dias, Deus descia e conversava com Adão e com Eva. Deus é um Deus relacional, o nosso Deus é um Deus de intimidade. No projeto original de Deus, não tem morte. No projeto original de Deus, não tem fim. No projeto original de Deus, a vida é para sempre. Deus nos criou para o seu projeto original.
nos fez para que estejamos com Ele numa vida eterna, sem dificuldades, sem dores, sem tristeza, prósperos, porque Ele diz: tudo que precisarem está aí, tudo que você precisar, tudo que o homem precisar, Deus providenciou e deu na sua mão. Aí depois nós sabemos o que aconteceu, porque Deus, Ele fez tudo que o homem precisava. Ele fez um projeto, o original de vida eterna, mas Ele fez amigos. Deus não fez escravos, é por isso que Ele nos dá sempre uma oportunidade. Deus nos dá o benefício da escolha. Então, junto com a árvore também, Ele fez uma outra. Ele disse: existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero me ater aqui à fruta, qual é, se era maçã, se não era, isso não é importante agora. Eu quero só que você entenda que Deus deixou uma oportunidade de escolha. Eu quero só que você entenda que Deus deixou uma porta aberta para dizer ao homem: eu te fiz para estar comigo, eu fiz você para a vida eterna. Tudo que você precisa eu tenho, tudo que você quer eu posso dar, mas é uma escolha tua estar comigo ou não. Você que decide se permanecerá comigo ou não. Eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma vida próspera, eu tenho sonhos para você, eu tenho desejos, eu tenho uma vontade boa, perfeita e agradável para você, mas a escolha é tua. Ele deixou a porta aberta, Ele não trancou. Ele disse: existe um meio, existe uma forma de você me deixar, existe uma forma de você ir embora, existe um jeito. E Ele ensinou o caminho, disse: este é a forma, este é o caminho. Se você quiser ir embora, é por ali. Não prendeu o homem, não o aprisionou, não fez sem saída. Não existia uma saída, porque Ele nos dá sempre uma escolha. Olha aí o que o homem fez. Ele escolheu. Então nós vemos lá na história bíblica que Adão, o primeiro homem, ele escolheu deixar a Deus. Ele escolheu seguir o caminho que Deus disse: este caminho é de morte. Ele escolheu seguir o caminho que Deus disse: este é o caminho que te tirará da vida eterna. E então o homem que foi feito para estar e viver uma vida eterna, ele decidiu deixar a vida eterna, ele decidiu deixar a Deus, porque dentro de si mesmo ele buscou algo que não tinha, que ele não queria, que ele não encontrava. E então a Bíblia diz que todos pecaram e fomos destituídos. Porque, meu irmão, para de jogar pedra lá em Adão. Sabe quando eu ouvi essa história, essa mensagem de Adão, eu disse: esse Adão miserável foi atrás lá da Eva, foi atrás da serpente, comeram lá o fruto proibido, esses miseráveis. E agora eu que estou aqui, e agora nós é que estamos aqui, e agora nós estamos separados de Deus, e agora nós estamos aí ao léu, e agora estamos perdidos, e agora estamos lançados fora, à mercê do pecado, à mercê da morte, por causa de Adão. A culpa não é minha, a culpa é de Adão, foi ele que escolheu. Porque nós somos assim. Nós gostamos sempre de achar um culpado, nós gostamos de botar a culpa em alguém. A culpa é de Adão, não é minha. Mas a Bíblia diz, livro de João, capítulo 3, versículo 16, eu acabei de citar aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não aceitou perder. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não aceitou que nós estivéssemos separados. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, se Deus lá no jardim do Éden fez tudo para o homem e colocou em uma vida eterna de prosperidade, lhe deu uma oportunidade de sair. Quando o homem decidiu sair e estava aqui fora, o Deus de escolha, o Deus que busca, o Deus de resgata, enviou o seu filho Jesus para que ele morresse lá na cruz do Calvário, pagando pelo
pelo meu pecado e o teu o justo preço, e pelo sacrifício vicário substitutivo de Jesus, Deus abriu uma porta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus encontrou um meio, Ele nos deu mais uma vez a oportunidade. Ainda podemos escolher: estaremos com Ele ou estaremos separados. A escolha permanece, a porta está aberta, o caminho é esse. Ele disse, Jesus disse: eu sou o caminho, o caminho, não um dos. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não se engane. Não são todas as portas que vão a Deus, não se engane. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida eterna. Deus mais uma vez mandou o seu Filho Jesus para vir aqui, como Ele mesmo professou com a sua boca. O Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Ele veio para nos levar de volta ao projeto original de Deus. Ele veio nos lavar mais uma vez. O véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Não, as coisas não se resumem a esta vida, as coisas não se resumem a este tempo, as coisas não se resumem àquilo que conquistamos, fazemos ou deixamos de fazer aqui. O Evangelho de Cristo não é um evangelho para uma vida melhor. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que nos leva para a vida eterna. Ele nos leva de volta para a vida eterna. Aleluia. Adão escolheu sair, e ele saiu e saímos com ele. Mas Deus providenciou ainda uma nova porta, um novo caminho. E agora Ele nos convida a entrar por essa porta, porque todo aquele que nele crê é pela fé. Somos justificados pela fé. A salvação vem pela fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que crer em Jesus receberá de graça a vida eterna do projeto original de Deus. Ainda está aberta. Existe um caminho, existe uma escolha, existe uma solução, existe uma saída. Nós gostamos de dizer que a culpa é de Adão, porque Adão escolheu sair. Mas olha aqui, escute o que Deus está falando para nós nessa noite. Você que está me ouvindo aqui, Adão escolheu sair. Deus deixou uma porta aberta para que ele saísse. Se quisesse, ele escolheu sair. E agora nós estamos e nascemos aqui fora, fomos gerados aqui fora, mas Deus não nos deixou sozinhos, porque Ele também deixou uma porta aberta para que possamos entrar e voltar. É minha escolha, é tua escolha. Se eu quiser, se você quiser, é só decidir, é só escolher, escolha voltar, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É uma escolha. O homem escolheu o pecado lá, e hoje ainda o homem continua escolhendo. O caminho de Adão ainda é a escolha de muitos homens. Estar separado de Deus ainda é a escolha de muitas pessoas. Estar longe da presença de Deus ainda é a escolha da humanidade. A porta está aberta. Jesus está aqui. Ele já morreu na cruz do Calvário. Entra por ela e terás uma vida eterna. Uma vida eterna. Deus enviou Jesus para resgatar, buscar e resgatar o que se havia perdido. Não tem a ver com as coisas daqui. É claro que nós estamos aqui. É claro que vivemos aqui, nos movemos aqui, trabalhamos aqui.
Buscamos colocar as coisas de Deus, os valores do reino de Deus aqui nessa terra. Andamos e nos movemos segundo os valores do reino de Deus. Queremos implantar os valores do reino de Deus. Queremos andar e levar os princípios e valores do reino de Deus. Que a sua vontade boa, perfeita e agradável alcance a todos. Mas o objetivo principal do evangelho não é fazer boas obras aqui. O objetivo principal do evangelho não é ser apenas um bom homem aqui, não é ser apenas uma boa mulher aqui. O objetivo principal do evangelho não é que eu tenha uma vida saudável aqui, não é que eu prospere aqui. O evangelho que pregamos não é um evangelho para uma vida melhor. O evangelho que pregamos é o evangelho da vida eterna, conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. É vida eterna. É isso, porque os dias aqui vão terminar. Se não hoje, amanhã, um dia vai acabar. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, isso vai terminar. Conquistando os sonhos ou não conquistando os sonhos, isso vai terminar. Deus não nos fez para termos uma vida fútil e frágil aqui nessa terra. Ele nos fez para estarmos com Ele na eternidade. Jesus disse: eu vos prepararei lugar lá nos céus. Tem um lugar preparado para mim, para você e para todos aqueles que aceitarem e decidirem passar pela porta. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da salvação. O autor da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida eterna para os que foram criados para a eternidade. Eu fui criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Só existe um meio, só existe uma forma para que possamos viver aquilo pelo qual fomos criados. Só existe um meio, só existe uma forma para que possamos conquistar aquilo para o qual fomos criados. É através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vida eterna para os que foram criados para a eternidade. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se só se tratasse desta vida, meu irmão, se só se tratasse deste tempo. Depois você leia esse texto, Paulo fala algumas questões teológicas aqui sobre ressurreição e vida e morte. E Paulo diz: se fosse só para essa vida, então que desgraça. Se fosse só para esta vida, então que Deus mau. Se Ele nos colocasse aqui apenas para viver esta vida, se estivéssemos aqui apenas por isso aqui, então não seria bom, porque a nossa juventude, que é o melhor tempo desta vida, passa rápido demais. Passa rápido demais. Mas Deus não nos fez para aquilo que passa rápido demais. Deus nos fez para sermos eternos com Ele. E é por isso que o homem pode afastar-se de Deus, o homem pode andar longe de Deus, mas ele nunca aceitará o fim, porque Deus não nos fez para o fim. É por isso que existe um terror no coração do homem quando se fala em fim, quando se fala em tudo acabar, porque Deus não nos fez para o fim, Deus não nos fez para acabar, Deus nos fez para uma vida eterna, que Ele garante através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Eu quero orar com você agora.